Vamos lá. Como estamos criando a geração mais estúpida da história? Ouse pensar por si mesmo. Immanuel Certa Kant. vez me deparei com uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Hum. Você pode vencer 40 estudiosos com um fato, mas não pode vencer um idiota com 40 fatos. Parece exagero, mas não é. Essa ironia traduz com perfeição a tragédia da nossa era. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo, enquanto todos os outros só podem estar completamente errados. Vivemos numa época em que opiniões pesam mais do que a lógica, em que emoções gritam mais alto do que qualquer evidência concreta. Mas surge uma questão que não podemos evitar. Por que isso acontece? O que levou o pensamento crítico, esse pilar de clareza e de lucidez, a definhar de forma tão acelerada nos nossos tempos? É isso que quero explorar com você. Mas, Ah. antes de falarmos de sua morte, Da minha precisamos morte? revisar quando, afinal, o pensamento crítico surgiu na história da humanidade. E o que significa, de fato, pensar criticamente? Porque a verdade é dura. Você O meu pode até pau é pensar muito. mais. Eu tive que Quantas meter essa. vezes não nos perdemos em pensamentos, acreditando estar refletindo, quando na prática estamos apenas girando em círculos? Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões, antes de tomá-las como verdade. Em outras palavras, é a arte de não se deixar enganar, nem pelos outros, nem pela própria mente. Essa forma de pensar tem raízes antigas, que remontam a mais de 2500 anos, na Grécia Antiga. Foi lá que Sócrates inaugurou um método de diálogo investigativo, hoje conhecido como método socrático. Cara, o cara é tão foda que o cara inventou um método de dialogar, mano. Sócrates era foda. Eu prefiro Marco Aurélio, mas Sócrates era brabo no que fazia. Seu jeito de pensar não era dar respostas prontas, mas fazer perguntas incômodas, afiadas, que revelavam contradições escondidas nas certezas das pessoas. Com isso, ele mostrava que muito do que parecia sólido era na verdade frágil e mal fundamentado. De Sócrates herdamos uma lição eterna. A única coisa que sei é que nada sei. Essa humildade intelectual, Só sei que nada sei. Quem nunca ouviu essa frase é dita por alguém. Eu já escutei pra caralho. Até hoje eu não vejo sentido nessa frase. essa coragem de admitir a própria ignorância antes de buscar clareza, tornou-se a base sobre a qual todo o pensamento crítico foi construído. E talvez seja justamente essa humildade que mais falte ao nosso tempo. Mas a ousadia de Sócrates teve um preço altíssimo. Em 399 a.C., ele foi levado a julgamento, acusado de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses da cidade. Porra. O crime real, no entanto, era outro: sua insistência em questionar tudo, em estimular a reflexão independente, ameaçava o conforto e a estabilidade das crenças da sociedade ateniense. O resultado foi a condenação à morte. Sócrates pagou com a vida por ter escolhido pensar livremente. A chama que ele acendeu, porém, não se apagou. Seu discípulo Platão e, mais tarde, Aristóteles, O cara se arriscou, né, pô? Foi contra todo, tudo e todos. E. carregando adiante a tocha da razão e erguendo os alicerces da lógica, da investigação sistemática e do ceticismo. Séculos mais tarde, durante o Iluminismo, essa mesma tocha reacendeu em outros pensadores. Filósofos como Immanuel Kant chamaram a humanidade a sair da escuridão da Ah, ignorância. foi o cara que falou naquela frase do começo, né? Eu lembro muito bem. Cadê a frase? Nem lembro mais a frase. Tomar no Com cu. o lema Sapere Aude, ouse pensar por si mesmo. É essa mesmo, ouse Voltaire pensar e por si tantos mesmo. outros reforçaram essa postura, desafiando dogmas e celebrando a razão como o motor do progresso humano. O pensamento crítico, assim, tornou-se a pedra fundamental da ciência, da democracia e da inovação. Durante muito tempo, possuir essa habilidade era considerado o sinal máximo de uma mente educada. A capacidade de analisar argumentos, confrontar evidências, duvidar de ilusões e se libertar de narrativas falsas.
É claro que nem todos concordaram. Nietzsche, por exemplo, acusou Sócrates de ter supervalorizado a razão, alertando que o excesso de questionamento poderia acabar drenando a vitalidade da vida. Ainda assim, mesmo diante dessas críticas, o legado do pensamento crítico resistiu. Ele permaneceu como a liberdade de perguntar por quê, de atravessar a superfície das aparências e buscar clareza em meio ao barulho e às sombras do mundo. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique. Puta É que assim que pariu, eu mano. Tu acompanho acaba com todas as minhas toda a atenção tarefas. do Eu vídeo. começo Vai se despejando fuder, tudo o que mano. preciso fazer em uma vida. Vai se fuder. Pega Só que teu hoje trabalho e enfia testemunhamos no o teu cu. oposto, e a razão disso é o que precisamos discutir agora. Vivemos em uma era em que qualquer resposta está a apenas um clique de distância. À primeira vista, isso parece libertador. Afinal, temos o conhecimento do mundo inteiro dentro de um aparelho no bolso. Mas a realidade é bem menos otimista. Estamos nos afogando em informação, e o cérebro humano não foi projetado para lidar com tamanha enxurrada de dados. Os psicólogos chamam isso de sobrecarga de informação. Quando somos bombardeados por dados em velocidade maior do que conseguimos processar, acabamos recorrendo a atalhos mentais. Pense em algo simples. Se Hum. alguém lhe pede para calcular 56 mais 87, você para e resolve de cabeça ou saca o celular? A maioria vai direto para o atalho Rapaz. Quanto que é a conta lá? simples. Se alguém lhe 56 mais 87. Fiz de cabeça, dá 143. Ó. Fiz de cabeça. Fiz de cabeça. Hoje, quase todos os detalhes da vida estão a um clique no Google. Isso facilita, claro, mas também nos condiciona a terceirizar o pensamento. Com o tempo, desaprendemos a raciocinar de forma profunda porque simplesmente deixamos de praticar. O psicólogo Daniel Kahneman, prêmio Nobel, descreveu dois Prêmio modos de Nobel. O pensamento. cara O tem primeiro é prêmio rápido, Nobel. Tem a automático, piroca intuitivo, grande, o prêmio chamado. Nobel. O segundo é lento, exigente, analítico, o sistema 2. É nele que mora o verdadeiro pensamento crítico, na parte de nós que duvida, questiona e analisa. Só que existe um problema grave. Quando aplicativos, calculadoras e até inteligências artificiais fazem esse esforço no nosso lugar, o sistema 2 fica parado. E como qualquer músculo que não se exercita, o raciocínio profundo começa a atrofiar. O Hum. resultado? Cada vez mais pessoas não lembram das respostas em si, mas apenas de onde encontrá-las. Pesquisadores chamam isso de efeito Google. Caralho, mano. As pessoas não sabem as respostas em si, mas sabem aonde encontraram. Porra, essa frase fez sentido pra caralho agora, mano. Que assim, se perguntar, tu viu isso aonde? Ah, eu vi tal e tal. E qual é a resposta? Sei lá, mano, eu só vi tal e tal. Caralho, velho. Tamo vivendo numa era bem complicada. A dependência constante dos buscadores nos torna menos propensos a memorizar e compreender de fato o conhecimento. Estamos terceirizando a própria inteligência, pulando de manchete em manchete, confiando no Ele falou aqui o quê? Estamos terceirizando. terceirizando a própria inteligência, pulando de manchete em conhecimento. Dores nos torna menos propensos a memorizar. Nos torna menos propensos a memorizar e compreender. Cara, teve uma vez que eu tava na escola. Isso já faz um tempinho, né? Mas eu tava na escola. E eu tinha que decorar uma parada pra apresentar no trabalho de história sobre Lampião. Lembro na época. Eu li a desgraça do meu resumo mais de, sei lá, 20, 30 vezes. Falei, não, tô com o bagulho memorizado. Aí eu fui lá da sala. Aí quando chegou minha parte, que tinha, era, tipo, que tinha 6 pessoas no grupo, acho que era o quarto, era o terceiro. Quando eu fui ler, deu branco. Eu não consegui lembrar de nada. Só consegui lembrar de algumas palavras, de algumas coisas, mas não consegui lembrar de nada. Deu simplesmente branco, mas bateu uma vergonha do caralho naquele dia. Eu nunca mais apresentei um trabalho. Peguei um trauma, né? Acho que eu travei na hora porque tinha muita gente olhando pra mim, né? E eu tenho esse problema. Eu não sou muito bem de falar em público. Na verdade, eu não falo em público. Aí eu falei pra professora que se podia pegar o celular pra ver o resumo, né? Ela falou, pode. Aí eu fui lá e
Apresentei. Saí com a vergonha do caralho. Por esse dia eu nunca mais quis apresentar um trabalho ou falar alguma coisa. Sempre fui muito reservado. E compreender de fato o conhecimento. Estamos terceirizando a própria inteligência, pulando de manchete em manchete, confiando no primeiro resultado mais popular. E o que colhemos disso? Preguiça mental. Vivemos em um mundo que gira tão rápido que quase nunca paramos para refletir. Preferimos frases de efeito a análises completas, manchetes instantâneas a raciocínios profundos, intuição rápida ao escrutínio cuidadoso. E assim, pouco a pouco, vamos Escrutínio, que abrindo mão da palavra é essa? capacidade. O método socrático de questionar, de insistir no porquê, de se recusar a aceitar respostas fáceis, foi aos poucos substituído por algo bem diferente. A cultura de pesquisar no Google e esquecer logo em seguida. A sobrecarga de informações nos deu a sensação de que sabemos muito, mas na prática, nos roubou a disciplina de pensar de verdade. E nesse vazio, o pensamento crítico vai morrendo em silêncio. Mas existe algo ainda mais perigoso que a simples fadiga mental. É o conforto de ouvir apenas aquilo que já acreditamos. É sobre isso que precisamos falar agora. Porque se o excesso de informações enfraquece a nossa capacidade de refletir, as chamadas câmaras de eco destroem a nossa disposição de refletir. No mundo de hoje, Câmeras de eco. vivemos cercados de tribos. Elas podem ser políticas, religiosas, culturais ou até formadas por hobbies e interesses em comum. O ser humano sempre teve a tendência de buscar companhia entre aqueles que pensam parecido. Só que a tecnologia levou esse instinto natural a níveis extremos. Hoje, os algoritmos rastreiam cada clique, cada curtida, cada comentário. E a partir disso, nos Verdade. entregam mais e mais conteúdos que reforçam exatamente aquilo que já acreditamos. O resultado é previsível. Acabamos cercados por opiniões que são idênticas às nossas. Essa é a câmara de eco, um espaço onde só ouvimos a nossa própria voz refletida de volta para nós. Caraca, que Se você loucura. acredita em A, dificilmente será exposto a um argumento forte em favor de não acreditar em A. Aos poucos, a mente perde o hábito de ser desafiada. Ela se acomoda, aceita tudo o que confirma sua visão de mundo e descarta automaticamente o resto como falso, tendencioso ou simplesmente estúpido. Esse fenômeno tem nome: viés de confirmação. Tem tanto É o fenômeno atalho aqui que eu já mental que esqueci escolhe sempre o conforto 50%. em vez do desconforto do questionamento. E na era das tribos digitais, quase ninguém escapa. O mais assustador é que as câmaras de eco não estão presentes apenas em grupos conspiratórios ou em seitas extremistas. Até mesmo ateus, céticos ou pessoas que se Que é dizem isso, cara? extremistas. Até mesmo O ateus, cara meteu um ateu. o impulso de questionar se transforma em simples conformidade. Surge então o pensamento de grupo. Cada tribo se convence de que possui a verdade absoluta, enquanto os de fora são taxados de cegos, ignorantes ou até malignos. As câmaras de eco criam pontos cegos perigosos. As pessoas deixam de se perguntar: por que eu acredito nisso? Em vez disso, dizem: é nisso que nós acreditamos. Nesse ambiente, fazer uma pergunta sincera pode soar como traição. O resultado é uma sociedade onde o dogma substitui o diálogo e a lealdade à tribo se torna mais importante do que a lealdade à verdade. Tudo isso representa exatamente o contrário do espírito socrático, porque pensar criticamente é ter coragem de buscar a verdade, e não o conforto. É ter disposição para enfrentar ideias desconfortáveis, mesmo que doa. E se a sobrecarga de informações enfraquece a mente, e as câmaras de eco a aprisionam, há ainda uma terceira força que atua: o sensacionalismo, que não apenas nos distrai, mas nos manipula. A mídia moderna, seja por meio dos grandes veículos de notícias, das redes sociais ou até dos influenciadores digitais, aprendeu como ninguém a explorar a arte do drama. Eles sabem de algo muito simples: indignação vende. A atenção virou a moeda mais valiosa do nosso tempo, e nada captura a atenção tão rápido quanto o exagero. As manchetes já não são feitas para informar, mas para provocar. Quase sempre, as histórias são moldadas da forma mais alarmante possível, como se o mundo fosse Isso aqui é um burro. É um burro isso aqui. desmoronar a cada instante. É por isso que vemos frases como: você não vai acreditar nisso.
ou, se não agir agora, será tarde demais. Até mesmo educadores e criadores sérios, que só querem transmitir conhecimento, sentem-se pressionados a dramatizar. Porque sem drama, quase ninguém se conecta. Não, é isso que eu tô falando, pô. Tipo, se for começar hoje para posts de desenvolvimento pessoal e tal, você tem que ter aquele drama, aquela forçação de barra, porque assim não chama a atenção do pessoal. Tem que ter aquela forçação de barra. Sem a forçação de barra não cola, não roda. Eu mesmo admito. Muitas vezes uso títulos fortes, até Exato. extremos, porque sem eles, a mensagem se perde no mar de conteúdos. É, É um- é um mar de conteúdos que tem muitas coisas. Você tem que se destacar perante a eles. Senão não vai rolar. Tem que ser único, memorável. Uma ironia cruel da nossa época. Ou você joga o jogo do exagero, ou a sua voz é engolida pelo barulho. Pô, Mas existe um exatamente. preço alto. Esse hype constante vai nos anestesiando. Quando tudo é anunciado como crise, nada mais soa confiável. Quando cada detalhe é descrito como o fim do mundo, as pessoas perdem a paciência com nuances, se cansam de análises mais profundas e deixam que a emoção tome o lugar da lógica. O pensamento crítico não sobrevive em um ambiente onde cada manchete grita emergência, cada notificação exige reação imediata e cada questão é tratada como uma batalha de vida ou morte. E, na verdade, isso nem é tão novo assim. O jornalismo tradicional já seguia a regra: se sangra, é notícia. O problema é que, no modelo atual, esse sensacionalismo foi elevado ao extremo. Vivemos em um ciclo de notícias que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, alimentado por algoritmos e pela corrida por cliques lucrativos. Não importa a gravidade real da situação, sempre haverá banners piscando última hora, estatísticas infladas ou frases carregadas de medo. A pior crise da história. Compartilhamos, nos apavoramos, mas não paramos para analisar. Num mundo onde tudo é vendido como extremo, o espaço para o discurso racional simplesmente desaparece. A serenidade se perde, e o pensamento crítico passa a parecer deslocado, quase um luxo. E assim, entre exageros e alarmes, acabamos moldados não pelo que é verdadeiro, mas pelo que grita mais alto. O sensacionalismo funciona como uma verdadeira fábrica de boatos e indignações. Ele cria um ambiente em que o pensamento lento, calmo e cuidadoso parece fora de lugar, quase ridículo, quando comparado à pressa das reações impulsivas. O questionamento socrático, aquele que exige paciência e profundidade, dá lugar ao imediatismo das emoções. E nesse cenário, a estupidez coletiva volta a crescer, alimentada por gritos e reações rápidas. Cara, precisando ser muito chato, véi. Porra. Mas surge a pergunta inevitável: como podemos romper esse ciclo? Chato pra caralho esses Como anúncios, impedir que mano. o pensamento crítico continue sendo sufocado? A resposta começa por algo simples, mas poderoso: incentivar a curiosidade. Einstein, que não era modesto em muitas coisas, certa vez disse: "Não tenho talentos especiais. Sou apenas apaixonadamente curioso." A curiosidade é o verdadeiro antídoto. Foi isso que eu falei no vídeo anterior, né? A pessoa tem que ser curiosa, porque se a pessoa é curiosa, a pessoa vai atrás. Se a pessoa vai atrás, a pessoa consegue ter mais conhecimento sobre algo. Ou seja, a curiosidade é um fator fundamental. Se você quer aprender alguma coisa, né? A curiosidade é um fator fundamental, porque você fica curioso em saber aquilo. E a curiosidade é uma das coisas mais impactantes no cérebro da pessoa. Contra a preguiça mental. Pessoas curiosas não param na primeira resposta. Elas insistem em perguntar por quê, Por quê, repetidas exatamente? vezes, até que a explicação superficial se desfaça. Antes de aceitar qualquer afirmação, o curioso se questiona: qual é a evidência? Como eu realmente sei disso? E se o contrário fosse verdade? É nesse exercício que se revela a qualidade do nosso pensamento, na qualidade das perguntas que ousamos fazer. Existem práticas simples que podem nos ajudar a resgatar esse espírito de investigação socrático. Ler com atenção, manter um diário de reflexões, participar de discussões e debates, tudo isso estimula a mente a se manter desperta, ativa e questionadora. Outro passo essencial é desacelerar. Vivemos em um mundo que exige reações instantâneas, mas é preciso aprender a resistir a essa pressão. Ao se deparar com uma Fato. manchete chocante, não se contente em lê-la por cima.
Leia o artigo inteiro. Descubra a fonte original. Reflita antes de formar uma opinião. Esse gesto, simples em aparência, é revolucionário em um tempo. É uma coisa muito simples, mas também muito eficaz. Eu tô fazendo uma atividade. Da escola, por exemplo. Vou dar um exemplo da escola. Tô fazendo atividade. Aí no final tem a resposta lá. Encontre tal coisa e tal coisa. Aí antes da resposta tem um textão. Grandão. Eu prefiro ler a questão e depois ler o texto. Porque eu já vou ter uma ciência do que eu tô lendo, do que eu preciso para descobrir aquilo. Ou seja, a pessoa tem que ler o artigo e depois ler o que estão dizendo. Onde quase ninguém mais para pensar. Evite a tentação da multitarefa quando estiver lidando com ideias complexas. Pensar com profundidade exige foco. Meditação e práticas de atenção plena podem ser grandes aliadas para treinar sua mente a permanecer presente, fortalecendo a concentração em um mundo que insiste em nos dispersar. Como lembrou Daniel Kahneman, o verdadeiro pensamento crítico mora no chamado Sistema 2. Sistema 2. Aquele modo de raciocínio lento, trabalhoso, analítico. É ali que acontece a análise séria, a reflexão que separa o essencial do supérfluo, e fortalecer esse sistema não é complicado. Faça contas simples de cabeça, em vez de correr para a calculadora. Escreva seus próprios argumentos no papel, antes de tomar uma decisão. Não, enquanto que eu corri atrás da calculadora, não responda. Coloque prós e contras lado a lado e pondere. Esses exercícios, por mais banais que pareçam, mantêm viva a musculatura mental que a tecnologia insiste em atrofiar. Outro ponto essencial: diversifique suas fontes. Saia da sua câmara de eco. Leia veículos de comunicação de diferentes linhas ideológicas. Acompanhe pensadores com os quais você discorda. Experimente pontos de vista vindos de outras culturas. Isso não significa concordar com todos, mas se permitir ser desafiado. Sempre que se deparar com estatísticas ou afirmações impactantes, vá atrás da origem. Rastreie os dados até a fonte. E de vez em quando, seja o advogado do diabo das suas próprias crenças. Que isso? O cara quer que eu seja Pergunte a si advogado do mesmo. diabo. E se Eu já sou o estiver diabo, errado? como é que eu vou ser o E se advogado o de oposto mim for mesmo? verdadeiro? É nesse atrito que nasce a clareza. Mas não basta cultivar isso individualmente. O pensamento crítico também precisa ser fortalecido em escala social. A educação deveria valorizar mais o raciocínio, o debate e a análise do que a A simples impressão é meu, o memorização. cara engrossou a voz, tá Projetos mais de com filosofia, raiva. lógica e ciências que exigem investigação são ferramentas poderosas para treinar jovens a pensar por conta própria. E para os adultos, nunca é tarde. Estudar lógica, ceticismo ou mergulhar nas obras dos grandes pensadores é um exercício que mantém a mente afiada. Lideranças também têm um papel decisivo. Um verdadeiro líder não deveria apenas apresentar conclusões, mas mostrar o caminho que o levou até elas. Quando uma figura pública admite incertezas, expõe dúvidas e demonstra questionamento honesto, transmite um recado cultural fortíssimo, que questionar não é sinal de fraqueza, mas de força. Escolha uma suposição que você carrega e inverta-a de propósito. Pergunte: e se isso estiver errado? E se o contrário for verdadeiro? Esse exercício, por mais desconfortável que seja, obriga a mente a raciocinar. Exatamente. Se a pessoa se questionar, a pessoa vai estar indo contra aquele padrão, né? Vou dar o exemplo de novo da água morna com câncer. Ah, água morna evita o câncer. Aí a pessoa concorda, mas a pessoa nem sabe se aquilo é verdade. Aí a pessoa concorda, não sabe o que é certo e o que é errado. Aí depois de um tempo vai começar a espalhar isso, aí vai chegar um dia que uma pessoa vai chegar e falar: isso aí que é mentira. Isso aqui é mentira, eu tenho provas. Aí a pessoa, logicamente, vai se sentir frustrada, né? Então vai ser por você ir contra ao que as pessoas falam. Outra prática é o chamado teachback. Feedback. Tente explicar uma ideia complexa para alguém. Se você se enrolar no meio do caminho, é porque ainda existem lacunas na sua compreensão. Aqui é importante fazer uma distinção. Ceticismo não é o mesmo que cinismo. Ser cético é ter a coragem de testar o conhecimento, de refiná-lo, de expor ideias à prova do fogo. O cinismo, por outro lado, é apenas negar tudo por conveniência ou amargura. No fim das contas, reacender o pensamento crítico significa se recusar a viver no piloto automático. É escolher questionar em vez de aceitar cegamente. Refletir em vez de apenas reagir.
Como Sócrates nos lembrou há mais de 2000 anos, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E talvez hoje, mais do que nunca, essa frase seja um chamado urgente para recuperar nossa lucidez em meio ao Caralho, ruído mano. do Nossa, essa frase aqui pegou, velho. Essa frase aqui pegou. refletir em vez de apenas reagir. Como Sócrates nos lembrou há mais de 2000 Essa anos, frase aqui a vida pegou. A vida não examinada não vale apenas ser vivida. não examinada não vale a pena ser vivida. Essa aqui E pegou. talvez hoje, mais do que nunca, essa frase seja um chamado urgente para recuperar nossa lucidez em meio ao ruído do mundo. Pô, videozaço, mano. Videozaço esse aqui, tá? I think that I'm obsessed with everything that you do.